Bem, o que é que realmente determina o sucesso na vida? É a grande questão, não é verdade? Desde sempre que se procura a resposta, e hoje vamos mergulhar no que a ciência tem para nos dizer e porque é que a resposta mais comum pode estar completamente ao lado. Então, qual é o segredo? Pois a psicologia popular dá-nos logo umas respostas de algibeira. São aquelas ideias que toda a gente já ouviu e que acabam por definir a nossa ideia de sucesso. A noção de que basta esforçarmos para sermos recompensados. Certo, vamos a isso. Toda a gente fala de três grandes ideias. Primeiro, saber esperar pela recompensa, aquilo da gratificação adiada. Depois, ter uma mentalidade de crescimento, ou seja, ser resiliente. E claro, a prática deliberada, para nos melhorarmos de forma estratégica. Parece a receita perfeita, não é? A teoria mais famosa é, sem dúvida, a do teste do marshmallow. A ideia é simples e acho que toda a gente conhece. Põe-se uma criança numa sala, com um marshmallow. A promessa é, se não comeres agora, quando eu voltar, dou-te dois. Ora, os estudos originais pareciam não deixar dúvidas. As crianças que esperavam tinham mais sucesso em tudo na vida. Melhores notas, melhores carreiras, até eram mais saudáveis. A conclusão parecia óbvia. O autocontrole é o que importa. Ok, mas e se esta leitura estiver toda errada? E se o autocontrole, a resiliência, tudo isso não forem as causas do sucesso, mas sim as suas consequências? E aqui está a ideia que muda tudo. É aquela máxima da ciência. Correlação não é causalidade. Só porque as pessoas de sucesso têm estas características, não quer dizer que foram elas que as levaram ao topo. E se for precisamente o contrário? E se for o facto de se crescer num ambiente estável e seguro que nos dá estas qualidades? É aqui que entra a teoria dos jogos aplicada à sociedade. E a conclusão é brutalmente simples. Ricos e pobres não estão a jogar o mesmo jogo. As regras, os objetivos e as estratégias são completamente diferentes. E essa diferença começa em casa, no ambiente em que se cresce. A primeira grande diferença está na comunicação. Pais com mais recursos tendem a usar um vocabulário vasto, a negociar com os filhos, a explicar o porquê das regras. Em contraste, em ambientes mais precários, é comum o uso de um vocabulário mais limitado e de ordens diretas. Uma abordagem prepara para negociar no mundo, a outra para obseder. E isto, claro, molda radicalmente a visão do mundo. Os filhos de famílias com mais estabilidade aprendem que o mundo é, no geral, um lugar seguro, onde a autoridade pode ser questionada e negociada. Já os filhos de famílias mais pobres aprendem desde cedo que o mundo é perigoso e a autoridade deve ser obedecida sem discussão. Uma perspectiva gera confiança, a outra, medo e stress. E, finalmente, o ambiente em si. Pais ricos, regra geral, conseguem oferecer estabilidade e cumprir promessas. Se prometem uma prenda, a prenda aparece. Para pais pobres, a volatilidade financeira torna muito mais difícil cumprir promessas. E atenção, não é por falta de vontade, mas por falta de meios. Um ambiente ensina a confiar no futuro, o outro ensina que o futuro é uma incógnita. Com esta nova perspectiva, vamos então voltar ao famoso teste do marshmallow. O que é que ele estava mesmo a medir? Era autocontrole ou era outra coisa? E aqui é que está o ponto central. O mito é que o teste mede o autocontrole. A realidade mede a confiança no sistema. A criança está, no fundo, a fazer uma análise de risco, uma aposta estratégica. Se a vida lhe ensinou que os adultos cumprem o que dizem, então vale a pena esperar. Se a experiência dela é de promessas quebradas, a aposta mais segura é comer já aquele marshmallow. Portanto, num mundo volátil, comer o marshmallow que está à frente não é falta de autocontrolo. É, na verdade, a decisão mais racional e inteligente. É uma adaptação a um ambiente onde o futuro é tudo menos garantido. Então, se o sistema é assim tão rígido e as estratégias de sobrevivência são tão diferentes, como é que alguém consegue subir na vida? Existem caminhos, claro, mas são poucos e implicam um risco pessoal gigantesco. Se olharmos para a história, há três vias principais que permitiram a mobilidade social. A primeira, deixar tudo para trás e emigrar. A segunda, ir para a guerra ou juntar-se a uma revolução onde a bravura pode valer uma promoção. E a terceira, claro, casar com alguém de um estatuto mais elevado. Como se vê, são tudo apostas de altíssimo risco. Isto leva-nos a uma pergunta muito interessante. E a sorte? É algo puramente aleatório ou será que nos podemos posicionar de forma estratégica para que ela nos encontre? É possível, por assim dizer, fabricar a nossa própria sorte? A resposta parece ser que sim, até certo ponto. A estratégia mais inteligente não é muitas vezes trabalhar o dobro no mesmo jogo viciado. A estratégia é mudar de tabuleiro de jogo, mover-se para um ambiente, uma cidade ou um país onde o trabalho árduo e o talento tenham uma maior probabilidade de serem recompensados. É posicionar-se onde a sorte tem mais hipótese de aparecer. Agora, vamos afastar a câmara e fazer zoom out. Se estas estruturas são tão rígidas, por que é que as sociedades não ficam estagnadas para sempre? Porque é que de tempos a tempos acontecem revoluções que viram o tabuleiro de jogo completamente ao contrário?
O gatilho é um fenómeno a que os sociólogos chamam superprodução de elites. Acontece quando a classe alta produz mais pessoas ambiciosas e qualificadas do que as posições de poder disponíveis para elas. A matemática é simples. Há gente a mais a competir pelos mesmos lugares do topo. O resultado disto é uma luta interna feroz pelo poder. E as fações de elites que ficam de fora, para ganharem vantagem, fazem o impensável. Aliam-se às massas. Prometem resolver os problemas de sempre dos mais pobres. Perdoar dívidas, distribuir terras, acabar com a servidão. Com o apoio do povo, a revolução acontece. O jogo social sofre um reset e novas vias para subir na vida abrem-se, temporariamente. E o ciclo repete-se, precisamente porque as estruturas são tão rígidas. As estratégias de parentalidade não visam, na sua essência, o sucesso abstrato, mas sim a adaptação ao ambiente social em que se vive. O objetivo é sobreviver no jogo atual, o que torna o sistema incrivelmente resistente à mudança, até reventar. O que nos deixa com uma última pergunta, e talvez seja a mais importante de todas. Se todos sabemos que a mobilidade social é boa para a sociedade, que a torna mais estável e criativa, por que é que ela acaba sempre por desaparecer? Porque a natureza humana, dentro da lógica do jogo, parece levar a isto. Quando um grupo chega ao topo, a sua prioridade muda. Em vez de manterem o jogo aberto, reescrevem as regras para garantir que os seus próprios filhos ganhem. Eles fecham os mesmos caminhos de mobilidade que lhes permitiram subir, semeando, sem se aperceberem, as sementes da próxima revolução. O jogo, inevitavelmente, terá de ser reiniciado.